Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre mitos e verdades relacionados com a isotretinoína, o famoso Roacutan. Eu costumo dizer que eu tenho dois tipos de pacientes: aqueles que não têm indicação e que vêm para se consultar querendo tomar, né? Querem tomar a todo custo, amam o Roacutan, e tem aqueles outros pacientes que precisam, tem indicação, mas morrem de medo porque já ouviram falar um monte de coisas ruins a respeito da medicação. Então eu resolvi gravar esse GTV para a gente tirar todos os preconceitos que existem em torno dessa medicação, né? Desmistificar o que não é verdade, contar o que é verdade de efeitos colaterais, o que é comum, o que é incomum. E eu acho que assim a gente consegue esclarecer a maior parte das dúvidas referente a esse tema. Então, primeiramente, eu queria dizer que a isotretinoína, mais conhecida como Roacutan, é um derivado da vitamina A. E a primeira informação importante que eu tenho para dar é reduzir a produção do sebo pela glândula sebácea. Então, com isso, a gente reduz a oleosidade, a acne comedoniana, que são os cravinhos, a acne inflamatória, que são as espinhas propriamente ditas, né? Então, tá muito enganado quem pensa que vai fazer Roacutan para tratar cicatrizes. Pelo contrário, ele deve ser usado antes das cicatrizes surgirem, porque aí a gente previne a formação delas, né? Então, se a gente trata no momento inicial aquela acne inflamatória, a gente consegue evitar que ela chegue ao ponto de deixar, né, cicatrizes atróficas ou marcas na pele. Então, esse é o primeiro ponto importante. Um segundo ponto é que, por ser um derivado da vitamina A, ele está proscrito em gestantes. Então, mulheres que potencialmente possam estar grávidas têm que passar bem longe dessa substância. Isso porque já está comprovado que o Roacutan leva à malformação fetal. Então, apesar da gente pedir beta-HCG seriado, né, mensalmente, para comprovar que não há uma gestação em vigência, a gente sempre reforça com a paciente para ela ter o cuidado, né, o zelo de estar usando métodos contraceptivos, de preferência em combinação, para aumentar a proteção e assim a gente conseguir resguardar de não ter um bebezinho mal formado no futuro. Então, isso é muito importante, e lembrar que não é só durante o período de tratamento. Como a medicação ela tem uma meia-vida longa, ela fica muito tempo no organismo, a gente pede para que a pessoa continue tendo essa proteção, né, essa contracepção por pelo menos 3 meses a mais. Eu recomendo até mais, porque é realmente uma situação que a gente não deseja que aconteça, né? Então, esse é o segundo ponto. Uma outra questão que, na verdade, é até uma limitação para algumas pessoas é referente ao uso de bebidas alcoólicas durante o tratamento. Então, está proscrito também o uso de bebidas alcoólicas. Isso porque a isotretinoína é um medicamento que é muito potente, né, e é metabolizado no fígado. Então, se você associa um medicamento que é metabolizado no fígado com o álcool, que também é metabolizado no fígado, ocorre uma sobrecarga hepática, né? O fígado fica sobrecarregado e aí ele pode entrar em falência. Então, também está contraindicado o uso de bebidas alcoólicas. Um outro ponto também referente à isotretinoína. Essa medicação, ela já por si só pode levar a um aumento dos índices de triglicerídeos e colesterol. Então, durante o tratamento, a gente recomenda que a pessoa tenha uma alimentação ainda melhor do que ela já levava antes, porque mesmo que ela esteja fazendo tudo correto, a medicação pode elevar esses índices. Então, esse é um ponto que deve ser levado em consideração para quem quer fazer essa medicação. Outro ponto referente ao uso do Roacutan é que as pessoas têm muito medo de que quando começar o tratamento a pele vai piorar muito. Inclusive é por conta desse efeito que várias pessoas deixam de fazer o tratamento com o Roacutan, mas eu reitero que é uma pequena parcela dos pacientes que podem ter essa piora inicial, que a gente chama de efeito flare-up, onde as lesões elas pioram, mas geralmente essas pessoas já têm uma acne muito intensa, muito severa, é aquela acne nodular, com muitas pústulas, e mesmo nesses pacientes nós temos como combater, prevenir que isso aconteça. A gente tem um protocolo que a gente pode fazer pré-tratamento. Então, antes de começar o Roacutan, a gente inicia medicações que podem auxiliar para evitar que isso aconteça no início do tratamento. Mas não precisa se preocupar, porque a grande maioria não corre esse risco de efeito flare-up. Esse é um dos pontos que gera maior preocupação com os pacientes,
mas é o que é menos comum. E o que é mais comum dos efeitos colaterais no uso do Roacutan? A gente encontra ressecamento, um ressecamento global. Então, ressecamento cutâneo, a pele pode ficar mais seca, os olhos podem ficar mais secos, a boca pode ficar mais seca, o nariz pode ficar mais seco e até mesmo aquelas pessoas que têm um pouco de constipação podem se queixar de uma piora desse quadro. Mas isso tudo pode ser contornado de várias formas. Então, meus pacientes já saem daqui com um protocolinho do que eles têm que fazer antes que esses efeitos aconteçam, né, de ressecamento. Eles já saem daqui com hidratante para o rosto, colírio de lágrima artificial, né, para lubrificar os olhos, né, soro fisiológico para as vias aéreas, balmes labiais, né, hidratar bem os lábios para prevenir aquele ressecamento importante, aquele craquelamento e até mesmo as fissuras. Muitas pessoas esperam acontecer para começar a tratar, então isso é um erro muito grande e os meus pacientes já me conhecem e sabem que isso dificilmente acontece durante o tratamento, porque a gente já previne, deixando esse protocolo todo regrado antes de iniciar o tratamento. Então, esses são os efeitos colaterais mais comuns e, graças a Deus, os mais fáceis de contornar. Então, não há por que ficar preocupado. Uma outra questão muito importante que eu tenho que citar é referente ao sol. O Roacutan é uma medicação que deixa a pele mais sensível. Então, o ideal é que a pessoa que tem acne, na verdade, mesmo sem estar tomando o Roacutan, evite a exposição ao sol por conta do risco, né, de marcar, de manchar a pele. E durante o tratamento com o Roacutan, a pele vai estar mais sensível. Então, ela pode ter uma tendência a ficar vermelha mais fácil e também, consequentemente, se houver muitas lesões inflamatórias, ela pode também manchar mais fácil. Então, é muito importante também manter durante todo o tratamento a utilização dos filtros de proteção solar. Outro aspecto que eu acho interessante é que a pessoa entenda que o Roacutan não é a cura da acne, né? Apesar dos resultados serem tão espetaculares ao ponto da pessoa achar que ela não precisa mais fazer nenhum tratamento, é muito importante que após o término do Roacutan se mantenha toda uma rotina, né? Uma série de cuidados para a pele, inclusive com ácidos para melhorar a textura da pele, possíveis marcas que as acnes deixaram, né? Ou até cicatrizes que o Roacutan não vai tratar. Ele pode até impedir que elas tenham se formado, mas o que já tinha se formado antes de tomar a medicação, ele não vai melhorar. Então, a gente precisa continuar um tratamento regrado com o dermatologista para que isso não volte a acontecer e que pode até mesmo precisar de um retratamento com a isotretinoína no futuro. Isso não é impossível de acontecer, é incomum, mas não é impossível de acontecer. Então, é muito importante que se mantenha um acompanhamento, pelo menos nos primeiros 6 meses pós-Roacutan, de uma forma mais regrada com o dermatologista e depois manter esses cuidados para o resto da vida, né? Para que isso se mantenha, os resultados fiquem bons por muito tempo. Então, eu acho que eu citei os pontos mais importantes referente a essa medicação. E queria dizer que, para quem tem experiência, sabe o quanto ela pode ser fantástica, especialmente para recuperar a autoestima de pacientes que tinham muitas lesões no rosto, né, ou até corporal também. Então, quando a gente termina o tratamento e o paciente volta com a autoestima recuperada, muitos pacientes eram acuados, né, introspectivos, e a gente vê uma mudança de comportamento. Isso realmente deixa a gente muito feliz, porque a gente sabe que a gente fez um serviço bem feito. Então, é importante que esse tratamento seja feito com um dermatologista qualificado, que saiba contornar os efeitos colaterais para que esse tratamento seja um tratamento agradável. E qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo.